Fala galera, vamos lá então para mais uma aula. Dessa vez vamos falar aí dos imperialismos, tá? Então é uma aula aí que a gente vai ter ela em uma aula só, mas é uma aula que tem bastante conteúdo e eu acabei privilegiando aqueles que caem mais, né? A gente vai estudar o contexto, o conceito que foi e vamos estudar alguns casos de imperialismo que estão acontecendo aí no século XIX, né? Que é o momento que a gente está vendo, a gente viu aí nas últimas aulas, né, unificação italiana, unificação alemã, Estados Unidos no século XIX, falamos da Guerra de Secessão ali, assunto importantíssimo para esse ano, né? E agora a gente vai ver o que está acontecendo ali com os países europeus em relação à África e Ásia, principalmente a África e Ásia, né? É claro que a gente vai ter alguns casos ali também, falando da Oceania e tal, tem alguns casos que vai acontecer, mas principalmente a África e a Ásia são os locais que mais estão ocorrendo, né? Essa questão do imperialismo, beleza? Então, módulo 38 para o extensivo, módulo 19 para o terceirão. Pessoal, olha só, o contexto é a Segunda Guerra Mundial. O contexto é a Segunda Revolução Industrial. Acabei de dar uma aula de Segunda Guerra, tô louco. O contexto é a Segunda Revolução Industrial, tá? A Segunda Revolução Industrial, ela vai acontecer no século XIX. Então, assim, o ano dela, né, não existe um ano específico, mas se a gente fosse colocar um ano, pontuar um ano, seria 1850. E qual é a marca dessa segunda revolução industrial? É justamente a entrada de vários países, coisa que na primeira a gente não tinha. Então, assim, vai entrar países como França, né, Inglaterra, obviamente, já estava na primeira, né, país aí que está sempre, né, nas revoluções. Mas a França vai entrar, o Japão vai entrar, Estados Unidos vai entrar, tá? Os Estados Unidos que se consolidou ali, né, com a Guerra de Secessão como um país aí que buscaria a industrialização, principalmente com a vitória do Norte, né? Acaba entrando. A Alemanha vai entrar forte também depois da unificação, a Alemanha vai se tornar uma potência industrial. Então vários países vão acabar aderindo a esse processo, vão acabar entrando nesse processo, né? E esse vai ser um dos pontos aí mais importantes que a gente vai ter em relação, quando a gente fala do contexto do imperialismo, né? Outra coisa importante é o surgimento de novas tecnologias nessa segunda revolução industrial, né? Então, o aço, o próprio uso dos combustíveis fósseis, né? O petróleo, mais um pouco para frente, a eletricidade. Aqui a gente tem um dos símbolos tecnológicos da época, o telefone, né? Então, vai começar a ter uma série de inovações tecnológicas no século XIX e não só isolado na Inglaterra, como a gente viu ali na primeira revolução. Então, vários países vão acabar entrando nesse processo. E justamente esses vários países entrando nesse processo de revolução industrial é que a gente vai ter o impulso da ação imperialista. O que é o imperialismo? Né? Já vou aproveitar o gancho já para a gente entrar no contexto aí da nossa aula. O que é o imperialismo? O imperialismo ele é basicamente um termo que foi cunhado, também é muito comum vocês encontrarem neocolonialismo, tá? Também é um termo que pode aparecer. Ele foi cunhado justamente, inicialmente, para falar da Inglaterra. Então a Inglaterra que vai começar esse processo, só que depois ele vai se estender para outros países, né, que entrarem nessa corrida imperialista, e que basicamente vai ser o quê? Uma intervenção política, cultural e econômica, que esses países, né, inicialmente a Inglaterra, mas depois outros países vão fazer, principalmente localizados na África e na Ásia. Não que não ocorra ações imperialistas na América e na Oceania, ocorrem, mas principalmente centrados na África e na Ásia. O objetivo qual era, galera? Depois eu volto aqui, tá? Mas o objetivo, deixa eu já avançar para cá, era estimular a indústria europeia e, ao mesmo tempo, que a gente tem que pensar. Na primeira Revolução Industrial, lá do século XVIII, a Inglaterra estava isolada nesse processo, né? Então a Inglaterra começou o processo, desenvolveu a tecnologia, começou a produção industrial, estava isolada. Na segunda, a Inglaterra já tem vários países que estão ali, né, envolvidos. Tem uma Alemanha, tem uma França, né, que estão disputando indústria ali na Europa. Na Ásia tem o Japão, que vai começar também esse processo no século XIX. Na América tem os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Não era mais um mercado, né, inglês total. Não, agora eles precisavam buscar outras áreas, tanto de mercado quanto de matéria-prima. E é justamente esse o objetivo, buscar essas áreas aonde?
em locais que se consideravam menos desenvolvidos, né? A África e a Ásia principalmente. Tá? Então ela promoveu uma expansão demográfica, né? Tu dominava regiões, tu tinha aquela população também como mercado consumidor, era ter acesso à matéria-prima e expandir ali as empresas, indústrias, né, que estavam surgindo, a expansão do capital, o momento que o capital está se expandindo, né, o momento que o sistema capitalista está ali se consolidando, se consolidou já com a primeira revolução e que está agora em processo de expansão. Tá? A justificativa usada é a ideia de que esses povos, né, africanos e asiáticos eram povos menos evoluídos, tá? Menos desenvolvidos. É aí que vai entrar a famosa concepção do darwinismo social, né, cujo os grandes expoentes dessa ideia é o Spencer e o Gobineau, né, que são os grandes nomes aí, um inglês e outro francês, dessas teorias de darwinismo social. Tá? Eles estabeleciam a ideia de que existiam povos menos evoluídos, povos mais evoluídos, que os europeus, obviamente, né, estavam nesse hall de povos mais evoluídos. E a ideia era buscar, né, essas áreas e, como desculpa, buscar a ideia de desenvolvimento dessas regiões. A gente não teve isso, tá? Na verdade, foi uma exploração muito grande justamente para economicamente fortalecer os países que estavam exercendo essa ideia. Ano passado caiu uma questão inteirinha sobre isso, na UFSC, no meio do ano. Tá? Vou até botar na lista para vocês do estudos. Uma questão inteira sobre imperialismo e o foco da questão foi essa ideia do darwinismo social. Tá? Então eles trouxeram ali né, os nomes e tal, e colocaram e, cara, era uma questão relativamente tranquila, mas tinha que saber alguns detalhes, assim, né, principalmente essa ideia de que eles usavam isso como desculpa, né, para impor o imperialismo. Mas tem que ficar bem ligado que isso aqui cai bastante, tá? É um assunto que cai bastante. Outra coisa importante é que a gente, né, tipo, numa aula como essa, a gente muitas vezes não tem acesso aos autores, né? E aqui eu trouxe para vocês o Gobineau, que é um dos caras que mais defendia, né, essa ideia. Eu trouxe esse trechinho para vocês, tá? Um livro que está no livro do Marc Ferraud, historiador bem famoso, né, o livro Negro do Colonialismo. E só para a gente entender como é que funcionava esse processo, né? Até o próprio título do livro já é carregado de bastante ironia, né? O mais virulento dos racistas, o Conde Gobineau, não havia esperado o calção científico de Darwin para publicar entre 53 e 55 seu, né, ensaio, sei lá, sobre as raças humanas, né? Nele defende sem rodeios a superioridade da raça branca, mais precisamente a dos arianos, dentro da qual, em conformidade com seus predecessores, propõe os germanos como arquétipo da pureza da raça superior. Tá? Então, quando a gente fala lá do Hitler, né, lá na década de 30, ele vai encontrar amparo nesses escritos também. O Gobineau, o Spencer, né, várias pessoas vão trazer essas ideias. Tá? E por que ele coloca ali, ó, antes de esperar o calção científico de Darwin? Porque a gente sabe, né, se tu falar para um professor de biologia que a teoria darwinista justifica essas ideias, o cara vai dar pulo na tua frente, né? Não vai aceitar, obviamente, porque está errado, não justifica. Mas essas pessoas, elas pegavam a teoria de Darwin, né, deturpavam essa teoria para justificar essa possível superioridade, né? Era mais esse calção que ele está colocando ali, é mais a ideia de tu justificar ancorado numa outra teoria, né? E que a gente sabe que não justifica, tá, galera? Então, falar de darwinismo social hoje não se justifica, né? Espero que vocês saibam que é uma teoria extremamente racista, extremamente ultrapassada e que não se justifica. Tranquilo? Então, só para vocês ficarem ligados nessa ideia, tá? O que vai acontecer? Um dos grandes nomes, deixa eu voltar aqui rapidinho, é esse cara aqui, ó, Cecil Rhodes, tá? Agora falando um pouco mais da ação imperialista mesmo, tá? Ali eu falei mais da teoria, da justificativa, agora falando um pouquinho mais da ação imperialista. Um dos grandes nomes é o cara chamado Cecil Rhodes. Ele vai ser um dos grandes imperialistas ali, tá? Ele é um inglês, então essa ação ela vai ser coordenada tanto com o próprio governo, como também com vários nomes que vão acabar levando essas ações para os vários locais, né? E um dos grandes nomes é o Cecil Rhodes. Essa imagem ela é bem famosa, de um cartaz, mostrando, né, ele com um pé lá na África do Sul e outro pé lá no Egito, que foram duas áreas de imperialismo inglês. Depois eu vou mostrar o mapa para vocês. Ele com uma arma, então mostra o caráter violento do imperialismo, né? E com um fio na mão, tá? Esse fio na mão
provavelmente a ideia de ligação dessas áreas pelo telégrafo. Tá? Então eles tinham esse sonho, né? Mas muitos interpretam que poderia ser a ideia de que ele está ali controlando como marionete e tal, né? Enfim. Essa imagem já caiu no Enem. Tá? Também não era uma questão difícil, mas eles cobram. Então fica ligado aí, porque é uma questão bem famosa. E aí, novamente, eu trouxe um trechinho do Cecil Rhodes pra gente falar. Né? Deixa eu até ver o nosso tempo aqui. Vamos lá, que a gente tem bastante coisa ainda, mas eu vou só pra... Esse trechinho aqui, galera, também foi um discurso, tá? É um livro dele, é um escrito dele. E é a maneira como eles viam essa ideia de sair em busca dessas regiões. Né? Então, olha só. Ontem estive no West End, bairro operário de Londres, e assisti uma assembleia de desempregados. Ao ouvir ali discursos exaltados cuja nota dominante era pão, pão, e ao refletir de regresso à causa sobre o que tinha ouvido, convenci-me mais do que nunca da idealismo. A ideia que acalento representa a solução do problema social para salvar 40 milhões de habitantes do Reino Unido de uma mortífera guerra civil. Nós, os políticos coloniais, devemos apoderar-nos de novos territórios, que é justamente na África e na Ásia, né? Para eles enviaremos o excedente de população e neles encontraremos novos mercados para produtos de nossas fábricas e de nossas minas. O império, sempre o tenho dito, é uma questão de estômago. Se quereis evitar a guerra civil, deveis tornar-vos imperialistas. Né? Então, olha a justificativa que era dada. Pô, a gente está numa situação ruim aqui, vamos buscar novas áreas, né? E quando ele fala que o império é questão de estômago ali, eu pelo menos interpreto de duas maneiras, né? Questão de estômago, porque ele precisa ter isso para comer, na visão dele, né? E questão de estômago também, porque, cara, vão ocorrer uma série de atrocidades, né? Então, questão de estômago também interpreta naquela ideia assim, cara, tem que ter estômago para fazer isso, né? Então, as duas coisas a gente pode ficar ligado, né? O que vai acontecer? O imperialismo ele vai começar primeiro com a Inglaterra, como a gente falou lá no começo, né? Inicialmente a Inglaterra vai correr atrás dessas áreas, tanto é que vocês vão ver no mapa daqui a pouco que ela vai se dar muito bem. Só que depois outros países vão sair, principalmente países que estão atrasados nesse processo. O maior exemplo deles é a Alemanha. A Alemanha se unifica em 71. Então, já estava um pouco atrasada essa corrida, né? E aí vão se tentar, de todas as maneiras, de todos os custos, evitar um conflito. Até eu atendi aí um aluno essa semana falando sobre uma questão do livro, né, o Bernardo, e ele até me perguntou, pô, não teve conflito entre a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial? Não teve, na Europa não, né? Tiveram conflitos fora, né? Mas na Europa não, porque se tentou a todo custo evitar esse conflito nessas disputas imperialistas que os países começaram a fazer, né, nessas regiões da África e da Ásia. Claro que a gente sabe que essa tentativa, ela foi importante, mas ela não foi concretizada. A Primeira Guerra Mundial tem como uma das justificativas a corrida imperialista, tem como, né? Então, só que essa Primeira Guerra Mundial só vai acontecer lá em 1914, né? Então, só para vocês ficarem ligados, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter uma série de tentativas de evitar esses conflitos agora no século XIX, e um dos grandes líderes que vão acabar se destacando nessa ideia é o Otto von Bismarck, né? O famoso Bismarck, que a gente falou lá da unificação alemã. Ele vai convocar a famosa Conferência de Berlim, tá? Que vai acontecer entre 84 e 85. E a ideia era fazer a famosa divisão da África e da Ásia, principalmente da África, né? A administração da África. E a divisão dos territórios, como é que ficaria? Existem várias charges desse momento. A mais famosa de todas é a da pizza lá, mas essa daqui é bem... A da pizza, na real, é da Ásia, né? A da pizza é da Ásia. Então, essa aqui também é bem famosa, que é um bolo, né? Tá vendo que o bolo ali é África, né? Então, só para vocês ficarem ligados. E, basicamente, essa é a configuração da corrida imperialista que vai ocorrer no mundo nesse contexto, tá? Então, a gente vai ter aqui vários países, né, que serão considerados potências imperialistas e os territórios que eles vão ocupar. Aqui no lado aqui tem a legenda, né, galera? Então quem quiser depois dar uma olhada, não vou ficar analisando país por país aqui, mas quem quiser dar uma olhada, o destaque maior aqui é para a França, tá? A França pegou bastante região ali, ó, pode ver que a França tem regiões francesas, regiões na África, Ilha de Madagascar ali, ó, olha lá na Ásia, região da Indochina, que mais tarde vai ser o Vietnã, o Laos, o Camboja, que eles chamavam de Indochina na época, né? Algumas regiões ali na Oceania, né? Então a França vai ser vai conseguir ter vários territórios ali. Um destaque também, né, especial aí para a Alemanha, que vai conseguir ter algumas regiões, né? A Alemanha vai
pega a cor ali, aquela cor assim mais, um bordô mais cor de barro, assim, né? Então ela vai ter algumas regiões na África, vai ter algumas regiões na Ásia, né? Então a Alemanha vai ter ali um domínio, mas, né, o país de destaque da parada toda, sem dúvida nenhuma, é a Inglaterra, né? A Inglaterra é esse, deixa eu, né, que não tá localizando aqui, ó. Deixa eu botar o laser aqui. A Inglaterra é esse país, esse rosinha aqui, né? E ela vai ter um destaque enorme, né? Vai ser um destaque muito grande. Vocês podem ver que ela vai ter região lá da Oceania até a América do Norte, né? Então várias regiões vão ser de domínio inglês, tá? E é daí que vai surgir, inclusive, aquela ideia, né? É o império que o sol nunca se põe, né? O sol nunca se põe no império inglês, né? Em qualquer local do mundo vai ter um território inglês, sob domínio inglês, que vai ter, né, o sol ali batendo, né? O sol ali incidindo. Então, cara, o império inglês vai ser o mais grandioso de todos, né? Então, só pra gente ficar ligado aí nessa parada, né? O que a gente vai ver agora? Eu trouxe agora alguns exemplos de imperialismo, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver como é que foi o processo de descolonização. Como que esses territórios voltaram a se tornar independentes. E aí eu trouxe alguns exemplos agora, para quando a gente chegar lá, a gente falar da descolonização deles e tal, né? Então, meio que essa aula, ela vai acabar com esse processo de descolonização depois, para ver como é que o território voltou a ter um domínio próprio, né? Então eu trouxe aqui alguns casos, tá? Que vai ter caso inglês, vai ter caso como agora da Bélgica. Eu trouxe alguns casos. A Inglaterra vai dominar mais essa aula, né? Porque a Inglaterra dominou mais territórios. E eu não vou trabalhar todos porque não daria tempo, tá, galera? Seria impossível. E a ideia também é falar um pouquinho do Japão, um pouquinho dos Estados Unidos, mas no final. Então eu vou, né, dar um geralzão de todos. Alguns eu vou falar, ó, isso aqui é bem importante, bem específico, Caio. Mas outros é pra gente entender de maneira geral. Então a gente tem o Congo belga, tá, que talvez é um dos casos de violência mais impactantes. Caiu inclusive ano passado na UFSC, né, falando sobre o Congo belga. Tá. O Congo belga, ele inicialmente foi explorado, né, pela Bélgica e pela Inglaterra. Só que depois ele virou território do rei belga, do Leopoldo II. Então ele virou não era um território do Estado belga, né? A gente chama ele de Congo belga porque ele era domínio do rei. Então ele virou um território do rei. E basicamente qual era o foco da exploração na região ali do Congo, né? Era o marfim, né, aquelas paradas do elefante, né, as presas do elefante, e principalmente também seringueiras, tá? Que na época já se tinha um interesse com a borracha. É bem nesse momento aí, ó, finalzinho do século XIX, início do XX, que o Brasil vai começar também a ter esse interesse e vai comprar o Acre, né? Tratado de Petrópolis. Então, fica bem ligado que tem a ver com esse processo que está acontecendo no mundo, né? De buscar seringueiras, a questão do látex, da borracha, enfim, tá? Por que o Congo belga chama atenção, galera? Porque ele foi um dos casos mais cruéis de imperialismo. Tá? Foi um caso extremamente cruel. A população em si foi escravizada, a punição era extremamente severa. Os caras geralmente, para punir pessoas que tentavam fugir ou que de alguma maneira tentavam resistir a esse processo, eles cortavam as mãos, tá? Então eu não trouxe aqui, mas tem várias imagens das mãos cortadas, assim, as pessoas só com, né, um braço aqui sem a mão e tal. Então foi um processo assim extremamente cruel que aconteceu no Congo belga, né? Então a gente tem que ficar bem ligado com isso, tá? Então quando fala de Congo belga, geralmente fala da violência. Ano passado a UFS colocou na questão, pelo que eu lembro, que foi tranquilo, foi pacífico, né? E obviamente a questão estava errada, né? Então sempre que se fala em Congo belga, se fala desse processo de violência, tá? Outro episódio importante foi a Guerra dos Boeres, que foi a dominação ali da região da África do Sul, tá? Inicialmente, quem dominou a região foi a Holanda, tá? Então a Holanda também tentou, né, se estabelecer ali como uma potência. A Holanda, desde o período das navegações ali, já se destacava nesses domínios coloniais, né? Agora a gente tem o neocolonialismo, né? Mas ela tinha um destaque. E aí eles se estabeleceram, os holandeses se estabeleceram ali e eles viraram os boeres, tá? Porque principalmente trabalhavam com, né, a questão da agricultura, né, com essa questão. Boere significa fazendeiro, tá? E aí depois a Inglaterra vai entrar em território, porque era uma região estratégica para a Inglaterra, principalmente porque como ela tinha vários domínios na Ásia, uma região de passagem, né? Então dominar aquela região era importante. E a gente vai ter a famosa Guerra dos Boeres, que é a guerra entre, né, os ingleses e os descendentes de holandeses, tá? Essa guerra, ela vai terminar com a dominação inglesa, e aí esse processo, além dos boeres, né, vai gerar também um processo de segregação racial dos povos africanos, principalmente das tribos Zulus, que eram tribos que viviam ali nessa região, né?
E aí é um processo de segregação racial que vai, né, começar já nesse processo de dominação aí do século XIX, da Inglaterra. Esse processo, galera, obviamente vai culminar onde? Lá no Apartheid, né, que a gente vai ver também no século XX, né? Nelson Mandela, enfim, aquela galera toda, só que isso é lá no século XX. Então a gente está falando da dominação, teve essa dominação, começa a segregação racial, e o grande objetivo deles, o grande foco, era principalmente a exploração de diamante e ouro. Né? A África, ela tinha muito diamante, né? E a Europa acabou, né, explorando esse minério, beleza? Outro caso extremamente importante, esse é bem importante, é o caso da Índia, tá? A Índia, vocês sabem que ela sempre foi um território disputado pelos europeus, então sempre teve essa disputa, né? Que os europeus fizeram naquele território, e a Inglaterra no século XIX acabou, né, se interessando pela Índia, até pela própria ideia de população que já se tinha ali, e também dos produtos, né, que eles conseguiriam extrair ali no território indiano. Né? O que vai acontecer? Esse domínio inglês a gente vai ver um pouco mais de detalhes, eu não vou só mencionar para vocês. Até começou a ter uma ligação mercantil muito forte na Inglaterra e Índia, e a Índia ela era dividida em vários reinos, não tinha um país Índia, né? Era a região das Índias, então eram vários reinos. E a Inglaterra começou a estabelecer acordo com a nobreza desses reinos, então tinha, né, vários acordos, e eles apoiavam, obviamente, a presença inglesa. Em 1848, a Inglaterra declarou a famosa doutrina da prescrição, ou doutrina da vacância. O que é isso? Caso quando um nobre indiano morresse, né, e ele não tivesse descendentes, o território passaria automaticamente para o domínio inglês. Então foi uma lei que a própria Inglaterra criou que beneficiava ela. Essa lei, obviamente, não agradou os nobres indianos que se revoltaram. E a gente vai ter uma guerra conhecida como Guerra dos Cipaios. Tá? Cipaios era o exército formado por esses nobres indianos que não aceitavam essa dominação inglesa. Como que terminou essa guerra? Vitória inglesa. Então, a Inglaterra vence essa nobreza e vai começar a ter uma imposição direta, uma imposição da administração direta da Inglaterra na Índia. Tá? Inclusive, é muito comum, né, eu nunca fui para lá, mas é muito comum alunos que viajam e tal, que falam assim, professor, como é grande, né, a população indiana em Londres e tal. E por quê? Por causa desse processo, que teve uma administração direta. A Índia foi tão importante para a Inglaterra que ela era conhecida como a joia da coroa inglesa. Tá? A rainha Vitória, na época, né, era a joia da coroa inglesa. Foi a área de colonização, de neocolonização mais importante que teve. E só vai ter o seu processo de independência lá na metade do século XX, 1947, com um cara chamado Mahatma Gandhi. Mas a gente vai estudar isso também mais pra frente, beleza? Então, domínio inglês, bem importante. Imperialismo na China, isso aqui também tá muito em alta, né, galera? Tudo que se fala de China, vocês têm que ficar ligados, né? China é um assunto aí importante pro momento, tá? Então, também vamos ter uma presença inglesa na China, principalmente através do comércio. E aí a Inglaterra descobriu um comércio aí lucrativo, né? Venda de drogas. O que eles faziam? Eles pegavam uma planta, que é a papoula, que era lá da Índia, né? Que vinha lá da Índia, e eles extraíam dessa planta o ópio, tá? Que é uma droga. Vocês sabem que o ópio é uma droga extremamente viciante, né? E aí eles mandavam esse ópio, começavam a vender esse ópio lá para a região da China. E a galera começou a, né, se viciar no ópio. Então começou a ter um crescimento muito grande. Pô, não trouxe aqui, tinha um slide que eu acho que eu botei em outra aula, que tinha a tabelinha mostrando como é que foi esse crescimento aí do consumo. Mas, tipo, ao longo do século XIX, o crescimento do ópio, o consumo do ópio ficou muito grande na China. E aí começou a ter um problema social, as pessoas consumiam ópio, né? O ópio é uma droga moral, assim, detona moralmente a pessoa, né? Tipo uma bebida alcoólica, assim, né? Que a pessoa fica debilitada depois do consumo ali, né? Excessivo e tal. E aí o que vai acontecer? O governo inglês vai proibir e vai aprisionar navios ingleses que estavam carregados de ópio para vender na China. A Inglaterra vai reagir e a gente vai ter a primeira guerra do ópio, tá? 1832 a 1842. Essa primeira guerra vai ser uma guerra entre o governo chinês e a Inglaterra, e a vitória é tá? É nessa primeira guerra que a Inglaterra toma posse de Hong Kong. Então, Hong Kong que a gente viu ano passado, né, tiveram algumas movimentações. Eu vou falar de Hong Kong mais pro final, tá? Provavelmente vai sobrar tempo para a gente conseguir trabalhar essas questões mais atuais. Vocês devem ter trabalhado também isso em atualidades.
e vai começar a ter uma abertura comercial, vai exigir uma abertura comercial com a China. Então eles pegam o território de Hong Kong e exigem essa abertura, tá? Que é o famoso Tratado de Nanquim, beleza? O governo chinês vai tentar reagir depois dessa primeira guerra e a gente vai ter a Segunda Guerra do Ópio, tá? A Segunda Guerra do Ópio ela é devastadora, ela dura meses. A primeira vocês podem ver ali que dura 10 anos, mas a segunda dura meses, tá? E aí é uma vitória esmagadora inglesa e a legalização do ópio na China. Tá? Então em 1858 a gente tem a legalização, já que o ópio era extremamente lucrativo para a Inglaterra. Então é uma guerra aí bem famosa, né? Outro conflito importante é a Guerra dos Boxers, tá? Que tem a ver com essa dominação inglesa na China. Então, a partir dessa presença, porque quando tem essa guerra do ópio aí, não é só a Inglaterra que vai acabar dominando, né? Cara, vai ter uma abertura muito grande para a cultura ocidental como um todo. Então vai ter uma abertura da China para outros países. E aí a gente vai ter a famosa Sociedade dos Punhos Harmoniosos, que é uma tradução, né? Provavelmente eles não tinham esse nome, pelo menos não com esse significado, que vai se criar por quê? Porque seria um grupo, uma gangue, galera, um grupo que tinha como objetivo combater chineses que aderiam à cultura ocidental. Então, combater esse processo de ocidentalização, né, da China. Vai se ter uma ofensiva aos Boxers, né, que eram essa sociedade, e eles vão ser derrotados em 1900, finalzinho do século XIX ali, tá? Então a Guerra dos Boxers faz parte dessa tentativa de dominação e que acaba sendo derrotado ali na China, né? Para finalizar, galera, a gente tem o caso do Japão, tá? O Japão, infelizmente, né, a gente não tem uma aula, eu sei que tem uma galera que gosta, e isso vai tão cobrado no ensino médio e logicamente também não é nas provas de vestibular. O Japão só vai aparecer mais no século XX mesmo, mas o Japão ele mantém uma relação comercial até o século XVII ali, depois ele acaba se isolando, tá? É um período que a gente diz que é uma espécie de feudalismo no Japão, né? O Japão acaba se isolando ali do Ocidente e tal, né? Não mantém mais essa relação e vai acontecer uma espécie de servidão, vão surgir os daimyos, que eram os nobres tal, que dominavam as grandes áreas de agricultura. É nesse contexto que a gente vai ter os samurais, né? Que é essa guarda de elite e tal. E aí, no século XIX, os Estados Unidos, que está ali do lado, né? Pelo menos se a Terra for redonda. Terra é redonda, tô brincando. Não vai falar isso pro Groot. Ele tá ali do lado e tal. E aí a gente vai ter uma abertura muito grande do Japão do século XIX, né, comercialmente aí pro Ocidente. E aí esse processo, no caso do Japão, vai ser muito rápido. Ele vai sair muito rápido de um país, de uma economia rural para uma economia industrializada. Vão surgir os famosos aibatsus, que são os conglomerados industriais, principalmente ligados a famílias, né? E junto com esses conglomerados industriais que vão surgir no Japão no século XIX, vai começar também uma ação imperialista do Japão, né? A famosa Ásia para os asiáticos, parafraseando lá a doutrina Monroe dos Estados Unidos, né? Então vários territórios ali da Ásia vão começar a ser dominados pelo Japão, e isso vai ser uma tônica muito grande do século XX, né? Então a gente vai ter ali conflitos contra a Rússia, que a gente vai falar, vai ter conflitos contra a China, né? Contra os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vai ser uma tônica do Japão querer dominar as regiões asiáticas. E para finalizarmos nossa aulinha, né, temos aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos também vai estabelecer uma ação imperialista, principalmente na América do Norte, né? Vai interferir na independência de Cuba, né? Ali ficou desconfigurado depois do arrumo. Vai ter um domínio muito forte de Porto Rico até hoje, né? Já os Estados Unidos têm uma dominação forte de Porto Rico. Porto Rico, inclusive, já tentou ser o 51º estado. E também domínios nas Filipinas e nas Ilhas Guams, né? Então, só para a gente ficar ligado que não fica só restrito à América, né? Também vai para as regiões ali da Oceania, algumas regiões ali asiáticas, enfim. Tá? O que vai acontecer? Em 1901, a gente vai ter a assinatura da emenda Platt nos Estados Unidos, que é a possibilidade dos Estados Unidos intervirem em Cuba, de tão forte que era essa dominação. Eu estou passando mais rápido aqui porque a gente vai ver isso especificamente, tá? A gente vai falar sobre isso numa aula específica, que é a aula de Revolução Cubana. A gente vai falar essa relação. E também não podemos esquecer que em 1903 é consolidado o domínio na região do Panamá. Então, vários locais que ainda estavam sob dominação espanhola, que é o caso de Cuba e tal, foram incentivados à independência para os Estados Unidos dominar. E o Canal do Panamá vai ser uma realização, né, do governo estadunidense ali, que vai justamente conseguir fazer um atalho ali, né, para cortar a América no meio, para não sair até lá no final para
né, para fazer comércio, enfim. E até pouco tempo o Canal do Panamá tinha dominação estadunidense e atualmente ele é só do Panamá, né? Acho que até década de 90 ali, né, até pouco tempo isso acabava acontecendo. Beleza. A dominação estadunidense na região ali da América Central vai ser conhecida como Big Stick, né? Que é essa dominação aí do grande porrete, mas também a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, beleza? Galera, já estourou meu tempo aqui, vou ficando por aqui, até a próxima aula é um pouquinho menor. Valeu, galera, até mais!